Por que você deveria se preocupar? Por que você deveria temer ou ficar ansioso quando você sabe que Deus está ao seu lado? Ele nunca te abandonará, nem te desamparará. Não tenha medo, não se desanime. Tudo o que o Senhor tem para nós está contido nessas palavras simples, e Ele nunca te deixará ou desamparará. Então, se você está se sentindo como se o peso do mundo inteiro estivesse sobre seus ombros, Deus está bem ao seu lado. Se você está se sentindo triste, ansioso ou preocupado, tenha coragem, Deus está ao seu lado. A coisa mais importante para nós é acreditar, é ter fé no Senhor e Ele cuidará de todo o resto. Às vezes, na vida, encontramos dor, enfrentamos desgosto e podemos encarar circunstâncias que nos fazem fazer perguntas. Há situações que simplesmente drenam nossa energia e força. Como seguidores de Cristo, precisamos perceber que não podemos superar tudo que enfrentamos sem a ajuda do Senhor, sem nos refugiarmos nos braços do Pai. A dor sempre será demais sem a força e o conforto do Espírito Santo, o sofrimento nos destruirá. Sem a esperança, a fé e o conhecimento de que Jesus Cristo venceu a morte, então não conseguiremos superar os desafios da vida. Com o homem, é impossível, mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Servimos a um Deus que não apenas está vivo, mas opera sem limitações, sem fronteiras ou restrições. Podemos olhar para a palavra de Deus e ver que Ele tem poder, autoridade e força sobre tudo e todos. Ele criou os céus e a terra, Ele dividiu o mar vermelho, Ele falou à natureza e ela não teve escolha senão obedecer, Ele ordenou que uma cova cheia de leões famintos não tocasse em Daniel, e eles obedeceram. O Senhor ordenou a um grande peixe que engolisse Jonas e o mantivesse em sua barriga por 3 dias e 3 noites, ileso, e ele obedeceu. Faraó não pôde resistir a ele. Golias não pôde resistir ao poder de Deus, os profetas de Baal foram nada para o Senhor. Você vê, o diabo foi derrotado e sempre será derrotado, porque nosso Deus é todo-poderoso. Nosso Deus é onipotente, e não há ninguém que possa resistir a Ele. Portanto, como filhos de Deus, temos todas as razões para nos alegrar e declarar o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 31. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando precisamos de força divina, podemos chamar um Deus que não tem limites. Não há limite para seu poder, não há limite para sua sabedoria e conhecimento. Não há limite para sua paciência, amor e misericórdia. No Salmo 145, versículos 8 e 9, diz: O Senhor é gracioso e cheio de compaixão, lento para a ira e grande em misericórdia. O Senhor é bom para com todos, e suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Deus age além do limite humano, então seja encorajado a chamar o Senhor para obter força quando a montanha à sua frente parecer assustadora. Nosso Deus pode mover montanhas, pode partir mares, falar à natureza e calar as bocas dos leões famintos. Acredito que o Senhor quer que paremos de nos preocupar, de ficar pensando e imaginando sobre o que poderá acontecer amanhã, de gastar nossa energia e esforço pensando no que poderia acontecer amanhã ou até mesmo o que deveria acontecer. Você é abençoado neste exato momento e neste dia. Um pastor disse: não peça emprestada a preocupação, e isso significa não se preocupar com todos os aí se a que poderíamos enfrentar um dia. E se houver uma crise de saúde, um revés financeiro ou mesmo algum tipo inimaginável de problema? Não peça emprestada a preocupação para o futuro, mas em vez disso, ande pela fé e não pela visão. Então, eu o encorajo hoje a permanecer presente com o Senhor, a permanecer presente em sua mente e alma. Faça isso reconhecendo o Salmo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mas quando permitimos que a preocupação e a ansiedade nos consumam, deixa de ser adaptativo, torna-se destrutivo, torna-se aprisionador. Em vez de focarmos em Deus, nos concentramos em todas as coisas que poderiam dar errado, coisas que normalmente não temos controle. Mas alguém que está no controle, nosso Salvador ressuscitado, Jesus Cristo.
Entenda que o Deus que fez os céus e a terra é o mesmo Deus que está cuidando de nós neste momento. Ele está intimamente envolvido em cada situação. Ele é infinitamente bom e infinitamente sábio. Ele vê tudo o que poderia acontecer. Ele vê nossas preocupações e ainda nos ordena a não ter medo. Ele nos ordena a confiar nele. Ele sabe o que é melhor para nós, até mais do que nós sabemos, e ele sabe que, no final, Satanás será derrotado. O amor conquistará tudo e as forças das trevas não existirão mais. Veja, não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, Deus está no controle. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, Deus está no controle. E se você entende ou não, Deus está no controle. Nada é surpresa para ele, nada o pega desprevenido. Deus vê toda a linha do tempo da terra, desde o começo até o fim. Deus está no controle. É tremendo o que diz o Salmo 37, ele diz: Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Isso é o que eu chamo de versículo de fé. É um versículo que tem o objetivo de fortalecer sua fé, de te encorajar a manter a fé. Quando estamos lutando, pode ser fácil pensar que Deus nos abandonou, afinal, Ele tem o poder de nos libertar com uma única palavra. Ele poderia fazer toda a nossa dor desaparecer instantaneamente. No entanto, geralmente não é assim que Deus escolhe trabalhar. Às vezes Ele permite que passemos por águas profundas antes de providenciar um caminho de saída. Mas isso não significa que Ele não nos ama. Isso não significa que Ele nos abandonou. Simplesmente significa que Ele tem um plano melhor. Mesmo que não entendamos. Um dos maiores inimigos que você já enfrentou virá na forma de preocupação e ansiedade. E na vida, tenho certeza de que todos concordamos que haverá algumas coisas que você controlará e se preocupará, haverá coisas que estão fora do seu controle e com as quais você se preocupará, e embora seja tão fácil cair em um estado de preocupação, em um de seus ensinamentos, Jesus nos disse que não devemos nos preocupar com o amanhã, que cuidará de si mesmo. E acredito que o Senhor estava nos dizendo para estar presente no momento, estar em paz hoje, estar alegre hoje. Se você gastar todo o seu tempo e energia se preocupando, sempre amplificará a falta na sua vida ou a dor na sua vida. Preocupação tem a ver com o a e se. Se eu não puder pagar isso, se eu não receber tratamento, se eles encontrarem algo. Mas, em vez disso, você deve escolher adotar uma nova atitude, na qual você não se preocupa com o amanhã, uma atitude em que você agradece ao Senhor pelo dia de hoje, agradece a Deus por sua bondade mesmo enquanto espera seu milagre, agradece a Deus pelo que Ele tem fornecido, mesmo que haja coisas que você não tenha. Quando você faz isso, você magnifica Jesus Cristo em vez de ampliar o seu problema. Em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 27, diz: Portanto, vos digo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que as aves? A Bíblia também diz em Mateus, capítulo 6, versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Um crente na fé vai orar e dizer, e Deus, fique comigo na tempestade que estou enfrentando. Um crente com preocupação vai orar e dizer, e Deus, e se a tempestade me destruir? E se ela nunca acabar? Como você não está parando isso? Mas para a pessoa que deseja viver a vida como Deus a planejou, você precisa decidir, você precisa fazer uma escolha. Como você lidará com a preocupação? Em algum momento ou outro, você enfrentará algo que o fará se preocupar. É maravilhoso que nos digam para lançar todas as suas preocupações em Jesus. Tudo o que te incomoda, jogue tudo para o Senhor. Tudo o que te preocupa ou te preocupa, jogue tudo em Jesus, porque Ele cuida de você com o mais profundo afeto. E Ele cuida de você com muito cuidado. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 a 9, e lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário,
anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. O que você faz para manter sua fé forte quando está sob ataque? O que você faz quando está passando por um teste de sua fé? E estou falando sobre os tipos de situações em que Deus parece tão distante que você sente como se suas orações estivessem atingindo uma parede de tijolos. O que você faz? Porque haverá dias em que sua fé estará tão sob ataque que até mesmo a oração parecerá difícil. Bom, há uma conversa entre Jesus e Simão Pedro que acho que todos nós podemos aprender algo. Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32, diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Nesse trecho das Escrituras, podemos tirar algumas lições sobre o que fazer quando nossa fé está sob ataque, e a primeira coisa é que, sempre que você perceber que seus sentimentos estão em conflito com sua fé, escolha a fé em vez de qualquer emoção. Sentimentos e emoções têm um papel em nossas vidas, é claro, são importantes à medida que interagimos com aqueles que amamos e com aqueles com quem temos relacionamentos. Sentimentos também são importantes na vida cotidiana, pois podem te guiar para longe do perigo e te alertar para muitas coisas diferentes, mas aqui está a chave: suas emoções nunca devem ter a palavra final em como você vive sua vida, sua fé em Jesus sempre deve prevalecer sobre suas emoções. Na verdade, como crentes, devemos viver sob o domínio da fé em primeiro lugar, emoções em segundo lugar. Obviamente, isso não é a coisa mais fácil de fazer, mas é a coisa certa a fazer. Não seja conduzido por suas emoções, especialmente quando sua fé está sob ataque. E a razão pela qual enfatizo tanto colocar a fé em primeiro lugar é porque vivemos em um mundo onde nossa fé está sob ataque. Para os crentes, estamos constantemente sendo testados em nossa fé pelas circunstâncias que enfrentamos, pelo diabo e por todas as suas artimanhas. E se você quiser ver o que quero dizer com fé sob ataque, você só precisa ver quantas pessoas estão se afastando da igreja. E isso é respaldado pelas Escrituras, porque em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. Isso ocorre porque nossa fé está sob ataque, a ideia de que Deus é o primeiro e relevante em nossas vidas está sob ataque, até mesmo a prioridade de Jesus Cristo em nossas vidas está sob ataque, e assim, para nós, crentes, precisamos estar cientes disso. Isso pode até significar que precisamos defender e lutar pelo bem e por nossa fé em alguns momentos. Agora, em momentos em que estamos no meio de uma situação difícil, quando nossa fé está sob ataque, cada um de nós tentou descobrir como essa situação funcionará para o nosso bem. A Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E a coisa é que, como seres humanos, queremos saber todos os detalhes, queremos saber como Deus fará um caminho onde parece não haver um caminho. A Bíblia em Salmo 34, versículo 19, diz: São muitas as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas mais uma vez, sempre queremos saber todos os detalhes, como exatamente o Senhor nos livrará e precisamente em que momento Ele virá ao meu resgate. Como pessoas, muitas vezes queremos saber todas as respostas. No entanto, gostaria de te encorajar e dizer que Deus é soberano, o que significa que Ele possui um poder supremo e absoluto, e porque Ele possui toda a autoridade, todo o poder e conhecimento, isso significa que nossa parte não é questionar a Deus, não é pedir respostas ou sentir que estamos no mesmo nível de Deus, ou que Ele precisa se explicar. Não é isso. Nossa parte é ter fé de que Deus fala o que significa e significa o que fala. Se Ele diz que todas as coisas funcionarão juntas para o meu bem, então minha parte não é perguntar como, mas é simplesmente confiar que Deus honra a sua palavra. Se a palavra de Deus me diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, então minha parte é segurar firme em fé na sua promessa. Com os olhos da fé, você pode ver a mão de Deus, a bondade de Deus em cada situação.
não importa o quão dolorosa. Através da fé, você pode começar a considerar se foi colocado em determinadas circunstâncias por um motivo ou propósito específico, um propósito como despertar um desejo mais forte de oração em sua vida, um propósito como despertar uma fome por retidão e santidade como nunca antes em sua vida, ou talvez o propósito desse teste seja expor os dons e o chamado que jazem adormecidos dentro de você. Muitas vezes, porque estamos focados no negativo, não vemos o positivo naquela situação e não vemos o que Deus está tentando fazer. Poderia ser que a razão para essa dificuldade seja que Deus quer revelar a você quem Ele realmente é. Talvez este seja um teste em que Deus quer se demonstrar como Jeová Jireh, seu provedor, ou talvez Ele queira demonstrar sua força e bondade a você. Seja qual for o propósito desse teste em que você está, eu te encorajo a fazer a sua parte. Sua parte é segurar firme na fé e olhar para Jesus.